E aí, já pode perguntar? Hoje eu tô aqui com a minha segunda convidada do podcast, ela que é referência quando o assunto é nutrição funcional e saúde alimentar. Mas, em especial, ela é minha amiga e minha nutri. Então, nada mais especial do que ter ela aqui comigo. Mas vou deixar ela se apresentar para vocês e quero dizer que, Gabi, é um prazer ter você aqui. O prazer é todo meu. Então, eu me chamo Gabriela Lucena, né? Sou nutricionista, mais conhecida como nutricionista sem terror. Vou logo começar aqui, né? Que a nutrição ali no consultório, ela realmente sem terror. É um prazer estar aqui, né? No podcast da Fernanda. Tenho a Fernanda como amiga, na verdade, é um prazer também ser nutricionista dela. E é isso. Então, vamos lá, né? Pode perguntar. Arrasou. Gabi, isso sempre foi um sonho, a nutrição? Você sempre acha que teve essa aptidão? Quando foi que esse desejo nasceu? Porque foi desde do começo, desde da escola? Foi desde quando? Eu preciso saber desse começo. Que massa. O meu sonho de quando eu era pequena era ser professora. Acredita? Falava pra minha mãe que queria ser professora e tudo mais. Gente, eu já tive sonho de ser aquela que, do mercado. Caixa. Caixa de mercado. Meu Sim. Deus, eu achava o máximo. Sim. Eu achava o máximo. A gente tem vários sonhos, tem, né? Aí a gente vai crescendo e vai, enfim. E aí, meu sonho quando eu era criança era ser professora. Quando a minha mãe surgiu o sonho de nutricionista, quando eu tive o primeiro contato com nutricionista. Sabe aquela questão de amor à primeira vista? Sim. Foi isso que rolou na nutrição. Que loucura, né? Eu fui acompanhar a minha mãe com o nutricionista da cidade. E aí, eu fiquei tipo assim, tá, mas o que ele faz? Ele tá fazendo um plano alimentar, mas pra quê? Por quê? Começou a surgir dúvida na minha cabeça. Isso eu pequena. Isso eu ali nos 11, 12 anos. Meu Deus, então realmente foi algo... Foi amor, foi loucura. Foi... Eu saí no carro, mãe, mas pra que isso? Qual é essa profissão? Cheguei em casa, fui dar um Google, comecei a seguir ele no Facebook na época e comecei a encher o cara de pergunta com 12 anos de idade. 12 anos. E essa profissão? E ganha quanto? E não sei o quê. E blá, blá, blá. Foi ali o primeiro amor. Só que tinha um porém. Na época que eu estava no ensino médio, não tinha nutrição no estado. Não existia nutrição no estado. E aí era tipo assim, né? Tipo assim, minha mãe não tinha tanta condição de me levar para outro estado, pagar uma faculdade, porque a maioria das faculdades de nutrição são particulares, né? A maioria, a grande maioria. E aí não é só a faculdade, vem estadia, vem mil coisas, né? Imagina. E aí foi quando eu fiquei tipo assim, né? Eu quero nutrição, mas e aí eu falei, eu quero algo da saúde, porque não tinha nutrição no estado. Quando eu tava no terceiro ano, do ensino médio, abriu nutrição no estado. Deus escreve certo em linhas certas. Exatamente, abriu. Eu lembro até hoje, quando a minha mãe falou, Gabi, tu não acredita qual é a faculdade que vai abrir no estado? Tipo, eu me arrepio até hoje, porque eu lembro que eu falei assim, caraca, não acredito, não acredito. Tenho certeza que tua mãe tá orgulhosa. Inclusive, tive o prazer de conhecer ela. Um beijo especial. Essa super mãezinha. Ai, super mãezona, ela é né? É super uma mãe, meu Deus do céu. super. Tenho ela assim, ela é minha seguidora. Nossa, um super beijo, ela viu? Gosta, pra essa super mãe. E aí, a minha mãe falou assim, Gabi, vai abrir. Eu então já sabia, eu tava no começo do ensino médio. Eu sabia que quando eu saísse do terceiro ano, eu ia direto pra faculdade. E foi assim, sabe? Paixão, amor. Tipo assim, não tinha dúvida nenhuma. Eu tava me vendo na faculdade, não era triste e nem chata, eu tava radiante. Foram 4 anos todos, eu radiante, porque eu tava fazendo nutrição. Eu queria falar pra todo mundo, todo buraco, tudo. Chegava até a ser insuportável. Isso é por amor mesmo. Sim, é real, por amor. É por amor. Não teve, foi amor pela primeira vista, não conhecia a profissão, conheci e falei, eu quero isso. Como assim, gente? Eu vou curar as pessoas, eu vou trazer autoestima através de alimentos? Como assim? Tenta me explicar isso. E foi aí o amor. Mas, Gabi, tu acha que esse amor, ou o que mais tem, além do amor, que fez você sair da faculdade com essa agenda lotada? Isso é interessante. Desde a primeira vez, lembra que eu falei que eu conversei com um nutricionista? Sim. E sempre foi a nutrição, sempre foi muito mal falada. Não, mas tu não vai ter condição boa fazendo nutrição. A nutrição é muito complicada, é muito desvalorizada. E eu ouvia muitos mitos. Tipo assim, pra tu emagrecer, tu tem que cortar tal coisa. Eu ficava, gente, eu não consigo explicar sempre por que é essa curiosidade, sabe? É tipo coisa de Deus mesmo. Tipo, eu sempre vi essa curiosidade de tudo que as pessoas falavam. Eu queria saber por quê. Mas para emagrecer precisa tirar isso, precisa colocar aquilo. E eu sempre ficava, não é assim.
Quando eu entrei na faculdade, que os professores sempre perguntavam, por que você procurou nutrição e tudo mais? Eu falava assim, porque eu quero mostrar a nutrição de verdade. Eu quero mostrar o lado que ninguém conhece da nutrição. A nutrição que, quando eu atuar no mercado, as pessoas vão se assustar com as coisas que eu vou falar. E dito e feito, né? Eu entrei nesse mundo, assim, conhecida, muito polêmica, batendo de frente com o que estavam falando de mentira. Mais uma vez ainda. A coragem, né? Exatamente, a coragem. A coragem. A coragem. Eu fui a coragem, muito ela leva a no gente a começo. locais que... Exatamente. Que você tá provando, né? Uhum. Então, assim... foi isso, sabe? Tipo, eu queria levar a nutrição de verdade. Eu tinha, tipo, sangue nos olhos. Eu quero mostrar a nutrição que ninguém sabe, ninguém entende. E as pessoas vão aprender o que é nutrição de verdade. Então, eu tinha esse papel, sabe? Eu queria, porque queria mostrar a nutrição de verdade. Foi a faculdade toda. Eu brigava com o professor na escola, na faculdade. Tipo assim, olha, isso pode ser muito melhor, isso pode ser diferente, sim, né? Professor, você tem certeza que tu tá abordando de forma correta? Será que você não pode rever isso aí? Alunos da própria faculdade também, quando falavam mentira, eu, não, isso não é assim não. Isso é assim, assim, assim. Eu era, tipo, meio complicadinha, sabe? Aquela aluna ali, tipo, meu Deus. Mas hoje essas pessoas devem te olhar e falar assim, sabe aquela menina lá? Olha onde ela tá. Sim, escuto muito, inclusive dos professores. Inclusive, Com certeza, eu não tenho nem dúvida disso. Fui convidada a palestrar em faculdades, né? Dos meus próprios professores. Não só em faculdades, né, Gabi? Eu já te vi palestrando em vários locais, na Casa da Mulher Brasileira. PJ. Então, assim, você realmente é referência, né? Você não tá aqui só porque é minha amiga, minha Nutsi, um rostinho bonito, não. Você tá aqui pela sua competência, pode ter certeza. Porque a gente chama aqui, como a Carol Dantas sempre fala assim, a gente coloca aqui na cadeira quem tem demanda. Sim. Então, deixa eu falar uma coisa. Tu já deixou claro que você não gosta de nutrição com terror sem nutrição. Quer dizer, nutrição sem terror, né? Isso. Mas qual a tua área que tu fala assim, essa é a minha área que eu comando. Quiser legal. Isso, vem comigo, que isso é meu... Cara, é impossível não ir lá comigo e fazer o plano alimentar, é impossível não emagrecer. Emagrecimento eu comando de uma forma louca, assim, desde sempre, Já vou deixar sabe? um recado aqui pro meu amigo Rui Seu Veículos, que tá procurando por uma nutricionista, tá? Eu espero que, a partir desse episódio, quando você ver, você já tenha ido na Gabi Lucina. Eu vou cobrar de você isso, tá? Não, e lá... Só beber uma água. E o legal do emagrecimento também lá no consultório é a calorimetria, que eu tenho o padrão ouro da nutrição. Sim. Então, digamos que a gente, só por ter a calorimetria, o padrão ouro da nutrição... Explica pra quem é de casa, porque eu acho que muitas pessoas não têm noção, né? Inclusive, ela é pouca no Brasil. Poucos nutricionistas no Brasil têm. Aqui no estado só são 2 nutricionistas que têm, né? E a calorimetria, ela é um padrão ouro da nutrição, é um aparelho que verifica quantas calorias o seu metabolismo gasta. É através do metabolismo que o nutricionista vai definir seu emagrecimento, ganho de massa, até patologias. Que, inclusive, eu vou voltar na pergunta que tu fez, que tu falou assim, Gabi, outra coisa que tu comanda muito, diabetes, SOP e hipertensão. Ah, tá louco. Lembra que eu falei que eu tratei assim, a minha SOP emagrecendo. Sim, Eu tentei todas as medicações possíveis e impossíveis. Tá só foi emagrecendo. E, na época, eu nem conhecia a Gabi. Sim. Foi porque eu ia com vários ginecologistas endócrinos, me passavam remédios que me davam muito enjoo. No dia que eu emagreci, que eu tomei vergonha na cara e falei assim, não que eu esteja no corpo, né, mas no dia que eu falei, vou emagrecer, ela foi embora junto. Então, nada, eu sou a... Sim, tu viveu isso, Sim, eu sou a prova viva disso. É a mesma coisa da estatose hepática. Estatose hepática eu tenho uma paixão louca. Por quê? Não tem como tratar a estatose hepática, gordura no fígado, com nenhum remédio. Só é com alimentação. E foi uma das patologias que mais me chamou a atenção quando eu estava estudando. Quando eu estava estudando, eu falei assim, cara, vocês têm noção que só tem como ser tratado. Você não vai morrer só se você se alimentar bem. Com estatose hepática. Você tem noção disso? Então, lá no consultório, gente, eu trato aqui, muito... É aquele negócio, né? Porque a gente vai vendo casos, assim, família e tudo, que a gente já começa a repensar, né? E você pretende se especializar em mais alguma hora? Ou tipo assim, não, esse é meu dom, esse é meu forte, vai ser isso até o fim. Legal. Né? Futuramente, sim. O fim é uma coisa muito longe pra gente falar. Mas você pretende se especializar em mais alguma coisa? Sim, então, quando eu estava na caminhada da faculdade, eu estagiei na Clínica Renal de Roraima, né? Fui estagiária lá, foi uma experiência surreal para minha carreira, foi uma experiência necessária para minha carreira, né? Lá eu aprendi muito. Então, o paciente renal, a gente sempre diz que o nutricionista é realmente o coração do paciente renal.
Porque é tudo através, de fato, do alimento. Na verdade, é difícil dizer o que não é responsável através do alimento, né? Então, assim, atualmente, ainda não trabalho com paciente renal. Trabalho com emagrecimento, estatose hepática, diabetes, ganho de massa também. Tudo isso eu comando muito bem. Só que o meu sonho é daqui anos, né? Daqui final de carreira, trabalhar só com o público. E eu vou escolher os renais. São Nossa, os públicos que legal. que Olha me aí, fez, ó, isso aí, eu não tinha visto, olha que eu acompanho muito. Na verdade, todo mundo que tá passando aqui pelo podcast, eu acompanho de forma bem assídua mesmo. E ainda não tinha visto você falar sobre isso no seu Instagram, então é em primeira mão aqui. E até uma dica, né? Porque se toda patologia, toda causa que a gente coloca no Instagram, puxa os pacientes. Então, eu jamais vou puxar pacientes pro meu consultório aquilo que eu não domino. Entendeu? Então, ainda eu não domino o paciente renal, mas eu domino emagrecimento, ganho de massa, estatose hepática, diabetes, hipertensão. Então, é só desses que tu vai me ver falando no Instagram, porque eu puxo eles pro meu consultório, entendeu? Falando em referência, eu sei muito bem qual é a tua referência, mas qual é o tipo de paciente que mais aparece lá no teu consultório? É aquele paciente que quer reeducação alimentar? É aquele paciente que quer aquela dieta esportiva específica? Qual é o paciente que tu é recorrente, assim, que tu fala assim, hoje só foi uma certeza. Todos os dias aparece paciente que quer melhorar os exames de sangue. É todos os dias. Gabi, tal médico te encaminhou. Gabi, tal pessoa te indicou. Eu imaginava que tu ia falar assim, pessoa quer emagrecer, ponto. Não, porque emagrecimento... eu até digo que é um pouco complicado esse mundo, porque muita gente se envolve, sabe? Muitos profissionais se envolvem no emagrecimento. Então, mas todos os dias alguém aparece com o exame. Gabi, tal médico me indicou e pediu para te procurar porque quer. E automaticamente, quando a gente melhora o exame do paciente, já vem o emagrecimento. Então, tudo vai decorrer o emagrecimento, porque emagrecimento é ser saudável, né? Você tá sobrepeso ou obesidade, que é até um assunto muito polêmico, não é saudável dessa forma, né? Obesidade é uma doença. E falando sobre emagrecimento, a nutrição sem terror, me fala sobre carboidrato. O polêmico, né? A gente só tá aqui, a gente foi lá na Gabi, a gente foi a fundo lá na Gabi. A gente só quer aqui tirar de você o que de fato... Sim, olha só. Para quem tem SOP, diabetes, emagrecimento, todo mundo precisa de carboidrato. É um macronutriente essencial. Essa história de que precisa tirar carboidrato para emagrecer é uma nutrição antiga, é uma nutrição não estudada. Aqueles profissionais que são estudados e capacitados jamais vão tirar carboidrato da sua alimentação. Então, assim, pode ter certeza, que eu dou a certeza de verdade. Olha, quem tá por trás das câmeras aqui já tá tendo uma aula, né? Eu tô até calada porque eu tô aprendendo junto, porque eu confesso que eu ainda tenho muito... dessa questão assim, não vou comer porque... o que é super errado, né? E uma das primeiras dicas que eu dou lá no consultório é o seguinte, gente, a cada 1 grama de carboidrato tem 4 calorias. A cada 1 grama de proteína também tem 4 calorias. É por isso que o nutricionista acha engraçado quando a pessoa quer colocar mais proteína na alimentação do que carboidrato. Tem que ser meio a meio, tem que ser uma coisa controlada, entendeu? Tem a mesma caloria. Tá vendo que interessante? Nossa, quando eu falo, chega, a pessoa fica... Demais, demais. Realmente. Mais de 2.000 vidas transformadas. Qual é o segredo desse sucesso? Cara... tem que ter alguma coisa, né? Sim. Tem que ter algum caminho que você percorreu para transformar essas 2.000 vidas. Porque a gente não tá falando de 2, 20, 200. A gente tá falando de 2.000 vidas. De 2 pessoas que passaram por lá, né? Querendo ou não, Fernanda, em pouco tempo, né? Porque, tipo, eu só tenho 24 anos. Me formei com 22, né? Quase 23 anos. Então, em 2 anos, 2.000 vidas transformadas. Qual foi o segredo? Então, tem muita gente que, inclusive, pergunta, profissionais, colegas de profissão, que perguntam, Gabi, como é que tu consegue segurar teus pacientes? Porque eu tenho paciente lá, Fernanda, que desde o primeiro dia que eu atendi até hoje são meus pacientes. O que tu faz? Por que tu tem esse fluxo ali, tipo, diariamente de retorno e tudo mais? Gente, primeiro que é a paixão para tu trabalhar com pessoas e para tu trabalhar com um ponto que é extremamente importante, que é a alimentação. Todo mundo tem problema com a alimentação. Tu precisa ser muito paciente e dominar muito o assunto. O primeiro segredo é ser paciente. Eu sempre falo assim, eu nunca vou pegar do paciente aquilo que ele já está acertando. Eu vou pegar aquilo do paciente que ele está errando. Primeira pergunta que eu faço é, por que tu não consegue seguir um plano alimentar?
Ai, Gabi, porque eu tenho um problema com doce. Vamos resolver isso agora. Ai, Gabi, porque eu tenho um problema com a janta. Então você vai no ponto fraco. No ponto fraco. Tá aí. Esse é o segredo. Eu vou no ponto fraco do paciente. Eu trabalho o ponto fraco, é obviamente que ele vai voltar comigo. Agora, Gabi, uma das coisas que eu acho, assim, é que quem for seguir o Instagram da Gabi é @NutriGabiLucena. @NutriGabiLucena. Marketing. Mais uma vez, de milhões. Ai, sim, outro ponto. E eu preciso que você fale sobre o marketing. Precisamos. Porque, assim, eu não quero que você fale sobre marketing para nutrição. Eu quero que você fale, porque eu acredito que você mostra isso procurando profissionais, né, que fazem. Hoje eu sei que você está com a equipe da AI Social Media, inclusive, indico super. Eu sei que você também tem outros profissionais que você tem, mas eu sei que também tem um dedinho seu aí. E você gosta de estar por dentro, né? Então, assim, o marketing para você, ele faz parte desse sucesso ou ele é só tem que ter? Então, vamos lá. Quem me trouxe a esse sucesso foi o marketing. Foi o marketing. Não tem como você ser visto, você ser lembrado, você ter sucesso sem marketing. Não tem como. Mas eu acho que não é de qualquer forma. Esse é o seu diferencial, entendeu? Por quê? Desde o começo, eu sempre fiz o marketing sozinha, né? Quando eu era acadêmica ali, eu sempre mostrava minha rotina. Como eu falei, eu tava encantada, eu tava apaixonada, eu tava muito feliz que eu tava fazendo nutrição. Então, eu tava falando pra todo mundo. Pra todo mundo, eu tava falando que tava fazendo nutrição. Inclusive pras pessoas que me seguiam no Instagram. Então, eu usei o marketing ali, sabe? Tipo, sempre a meu favor. E sempre eu fiz marketing com tudo. Eu mostrava noites estudando, problemas de prova, professor e estágio e tudo mais. Então, eu sempre mostrei. Sempre foi usado o marketing. Só que, como eu vivo conversando com a IAS, né, que é a minha social media. IAS, eu quero atender o que está no meu coração e o que estão perguntando de mim. Eu jamais, Fernanda, sigo geralmente moda. Moda de, pai, tá na moda tu fazer isso. Não vou. Eu vou ao contrário. Eu vou sempre contra, né? Eu vou sempre contra. Desde a faculdade. Desde a faculdade. Talvez esse seja um detalhe, né? Mas eu sempre vou contra. Eu sempre vou o que as pessoas estão me perguntando. Se numa mesa aqui, a gente tá tipo numa mesa de churrasco, e a pessoa me tira uma dúvida, Gabi, e esse alimento, o que tu acha? Eu falo, será que é só essa pessoa que tem essa dúvida ou mais gente? Eu anoto. Fernanda, já teve vezes de eu sonhar, acordar de madrugada e anotar no meu notas. É cheio de ideias. Eu tenho um grupo cheio de ideias. É tudo que vem na minha cabeça. Inclusive, eu toquei no assunto de marketing porque, assim, quem vê teu Instagram tem uma aula de nutrição. Então, assim, eu fazer perguntas óbvias, eu não estaria inovando aqui, né? Então, e quem quiser experimentar, marca uma consulta. Mas tem umas perguntinhas que a gente, não só que a gente essas vieram do Instagram, né? E foram perguntas aqui que me deixaram bem, assim, tocadas, porque me vieram também como curiosidade. Um pós-parto. Como é que a gente trata esse pós-parto? Porque, assim, vem uma questão de, muitas vezes na mulher, autoestima, tem a questão de depressão pós-parto, né? Você lida muito com esse pós-parto? Demais. Porque eu acho que você acaba sendo uma psicóloga e uma nutricionista junto. Sim, muito. Lá né? Teve uma pessoa que fez essa pergunta, pós-parto. Quando ela me fez, eu falei, eu preciso levar essa pergunta à Gabi. E que legal, né? Porque muitas mulheres acham que depois de muito tempo, que ela tem que se cuidar, né? Que ela tem que procurar a nutricionista e tudo mais. Mas não tem que ser imediatamente. Tem que ser, de fato, imediatamente. Durante a gestação. Durante a gestação e depois, antes, tudo tem que ter um acompanhamento nutricional. É bom sempre deixar claro, porque o que acontece lá no consultório? Eu trato pacientes para engravidar, porque para tu ter uma boa alimentação, tu precisa... Importante. É muito interessante isso. Tu precisa estar ali com alimentação antioxidante, anti-inflamatória, enfim, entre outros fatores. E aí a paciente engravida. Só que eu não cuido de gravidinhas, porque é um outro mundo. Outra história. E eu acho que cada um tem que focar na sua... Pra você ser bom, você tem que focar em uma coisa, sabe? E aí eu encaminho pra nutricionista da minha confiança. E quando elas têm um bebê, elas voltam lá. Inclusive, semana passada mesmo, atendi dois pós-parto. Entendeu? E a gente vai trabalhar ali de uma forma... Tem que ser uma forma delicada, Fernanda, porque
a mulher, ela mexeu com a autoestima da mulher. Nossa, eu tenho amigas assim, que tiveram muita depressão pós-parto, e a primeira coisa que elas falam, nossa, meu corpo, ai, não. Então, às vezes elas não se veem do jeito, então, tipo, quando eu vi essa muito. pergunta, eu me coloquei no me coloquei no lugar daquela pessoa e me senti assim, eu falei, não, eu preciso levar essa pergunta para Gabi, e quero dizer para você que está nesse período de durante ou pós-parto, que a Gabi tem esse acolhimento a você, entendeu? E esse processo pode ser menos doloroso se você tiver um acompanhamento desde o começo, entendeu? Então já fica essa dica aí para vocês, porque vamos evitar, né, essa dor do pós-parto, essa depressão, porque eu sei que nem só de corpo vem essa depressão pós-parto, né? Ela vem de vários fatores hormonais, mas quem sabe o corpo já ajuda bastante. E eu tenho aquela delicadeza, sabe, em aceitar, porque as pessoas às vezes colocam muita pressão. Eu falo, gente, é no teu momento, Detalhezinhos, menos uma retenção de líquidos, é menos uma gordura, a gente vai comemorar. É só eu e você, e a gente comemora juntos. Até tem paciente que fala, Gabi, tu fica mais feliz com o nosso resultado do que a gente mesmo. Claro! E tu falando em comemorar, veio aqui uma outra pergunta muito, 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 que é uma pergunta minha. Tive um dia estressante. Vou beber uma cerveja, vou comer um sushi. Tive um dia maravilhoso. Vou comer uma cerveja e vou beber um sushi. Lembra que eu te falei que a nutrição, ela tá em tudo, mais do que tu imaginar? Tá em tudo da tua vida. Gente, tudo... A pessoa desconta na comida. Pode ser bom, pode ser ruim. Tem gente que tá em quadros depressivos e estão ficando obesos. Tem gente que estão em quadros depressivos e estão ficando anoréxicos. A gente chama isso, Fernanda, de fome emocional. Fome emocional, que é a fome que tu desconta a tua tristeza, a tua felicidade, o teu estresse, a tua comemoração. Tudo tu desconta essa fome emocional na comida. E eu sempre falo para os pacientes, tu sempre vai ter uma emoção. Então quer dizer que toda vez que tu tiver uma emoção, tu vai descontar na comida? Repense isso, toda vez. Então tem que ter um equilíbrio, sabe? Tem que ter um equilíbrio ali de tu, não, eu tô feliz, eu vou comemorar? Ok, comemore com a sua família, etc. Mas depois, no outro dia, teve um dia estressante? Não. No lugar de tu focar na comida, foca em outra coisa. E são detalhes, sabe? Foca, às vezes, em um treino, ou foca em assistir uma série, ou foca em fazer algo que distrai, que tira um pouco o foco da comida. E se identifica. O primeiro passo é se identificar. E tudo isso tu fala sempre na consulta, né, Gabi? Sempre. Porque é como eu falo, a Gabi, ela se torna nutricionista e psicóloga junto, né? E assim, vamos já saindo um pouco das perguntas do Instagram, que a gente teve bastante, mas, gente, vamos marcar uma consulta. Eu abro caixinhas direto no Instagram e eu respondo com maior, tipo não, assim, eu sei, por isso que eu falo, mandem direct, então, mandem a caixinha. É porque a gente mesmo quer fazer uma questão, como eu falei, o Instagram da Gabi foi na verdade, fazer aqui as perguntas, fazer todo esse roteiro da Gabi foi um desafio, porque o Instagram dela tem tudo, entendeu? Então, realmente foi esse desafio. A gente quis trazer para essa entrevista algo que fosse, não que fosse longo, contando tudo que você já sabe, mas algo que fosse assim, isso eu ainda não tinha escutado da Gabi, não. Entendeu? Já tem várias coisas, pois né? Renal, justamente. Verdade. Então, assim, indo para mais agora é um lado mais comum da coisa. Qual é o maior erro que as pessoas cometem quando elas querem fazer por conta própria? Tem assim, muito. Tipo assim... Isso aqui é errado. Tipo assim, jejum. Ou então, ficar sem jantar. Ou então, porque tem essas coisas, né? Não, é só tu tirar a janta que tu vai emagrecer. Meu Deus, isso é muito coisa de vó. Sabe, esses anos de experiência, eu percebi que o primeiro erro é a pessoa tirar aquilo que ela gosta. Às vezes ela acha que pra emagrecer ela gosta muito do pão. Já teve gente que falou assim, Gabi, eu amo tanto aquele cheirinho de padaria, aquele pão francês, etc. E quando pensa no emagrecimento, a primeira coisa, pão. Eu vou cortar o pão. É a primeira coisa que a gente escuta, né? Tu não vai aguentar. É um dos erros mais comuns que tem, é cortar aquilo que te dá prazer. Que loucura, né? Como é que tu vai tirar Mas também tem a questão das escolhas, né? As escolhas, das melhores escolhas, né? Tem a questão das melhores escolhas. Então, assim, não é cortar aquilo que te dá prazer, mas saber ali... Exatamente, né? Equilibrar. E, inclusive, eu acho que isso entra muito... Cara, eu não sei, assim, pra mim hoje, eu não sou profissional da área, mas eu acho que a alimentação tá muito atrelada à saúde mental hoje, porque eu tenho um amigo que sempre fala, corpo, mente, alma, se você tá com tudo isso alinhado,
você fica se sentindo melhor, Sim. você fica se sentindo bem, Sim, né? E tem algum alimento, assim, alimentos, na verdade, que pode ajudar a melhorar a saúde mental? Ai, tem vários. Tipo, não é um alimento específico. Mas lembra que a gente volta no alimento que tem prazer? Eu vou te explicar. Sempre tem uma questão assim, ó. Eu sempre falo assim, gente, vai ter alimentos que vai nutrir o teu corpo e alimentos que vai nutrir a tua alma, sabe? Uhum. Aquele alimento que deixa a pessoa, às vezes, feliz, ela vai sim ajudar numa ansiedade, numa depressão. E, no geral, os alimentos antioxidantes, ricos em vitaminas, atividade física, liberação de endorfina e tudo mais. Inclusive, eu falo muito isso, Fernanda, uma das coisas mais importantes ali, sempre no consultório, é que, como eu tô te falando, eu ensino muita coisa dentro do consultório. Tem gente lá que sabe muita coisa. Só que eu não consigo falar na primeira consulta. Então, eu sempre falo da importância do retorno. A importância de retornar lá comigo, sabe? Teve paciente hoje, inclusive, vou dar um exemplo logo, tipo um exemplo daqui que aconteceu hoje, inclusive. A paciente não conseguiu fazer o plano alimentar. No geral, tipo, os pacientes eles têm medo de nutricionista. Lá no consultório não acontece isso, porque eu sempre deixo claro, se tu não conseguiu, volte. Volte que a gente vai dar um jeito de você conseguir. A gente vai arranjar alguma artimanha ali que vai dar certo. Então, às vezes, não é na primeira, não é na segunda consulta, mas na terceira, anda, vai, encaminha, que é um emagrecimento surreal, é atingindo meta, chega, tipo, a gente fica arrepiado, como sabe? manter isso, eu já tô fazendo uma pergunta por mim. Tá Como bom. manter isso com uma rotina cansativa, com um trabalho muitas vezes estressante? O que eu faço para manter isso, para manter essa vontade diante de uma rotina que eu tô falando por mim, mas eu tenho certeza que é a realidade de muitas pessoas. Muita gente. Fernanda, eu sempre falo, não é a gente que tem que se adaptar ao plano, é o plano que tem que se adaptar à nossa vida. Se o plano ele tá feito para tua rotina louca, para tua vida corrida, tu vai seguir. Não vai ser, vou te dar um exemplo, se eu coloco, a Fernanda tá à tarde gravando e eu invento de colocar uma panqueca de banana pra Fernanda. Não vai ter sucesso. Agora, se eu falo, não, Fernanda, vamos botar uma barra de proteína, vamos colocar um YoPro. Não, faz assim, ó. Lá em tal local, que eu falo, dou muita dica de local. Tal local tu passa, compra, que eu já sei a caloria daquele local, tu consome essa quantidade. Eu vou desenrolando. É um plano que é feito pra tua rotina, pra tua vida. Ele tá adaptando pra sua rotina, pra tua vida. Não tu tá se adaptando a ele, entendeu? É um dos maiores segredos também lá no consultório, que eu tenho a maior paciência de saber a rotina do paciente com cada detalhezinho. Gente, só... Agora, eu preciso entrar numa parte, assim, que me chama muita atenção, que foi também uma coisa que me chamou muita atenção na primeira convidada e tá me chamando na segunda. Hoje eu acredito numa questão de posicionamento de imagem, né? Eu acredito muito que isso dá uma credibilidade, vivencio isso comigo mesmo, mas assim, Gabi, tu tem um posicionamento, né? Eu vejo isso porque, cara, você tem para quem tá ali no consultório, vai pra academia, às vezes, na hora do almoço, eu tô falando da rotina que eu sigo dela, vai pra academia na hora do almoço, mesmo assim, volta arrumada, fica no consultório até de noite, volta, coloca o look bonito pra ir pro beach tennis, volta e vai pra natação e não sei o quê. E ela mantém sempre ali o look, mantém a pose. Então, assim, essa vaidade, ela veio por uma questão de posicionamento, de necessidade, ou você já fala assim, não, Fernanda, isso aí vem de mim? Não, tem 2 pontos. Sempre fui muito vaidosa, mas não tanto assim, sabe? Tipo, nossa, é o auge da vaidade. Eu senti necessidade, Fernanda. Por que eu senti necessidade? Porque eu sou muito nova. Eu me formei muito nova. Então, chegou uma fase no consultório que eu tava percebendo aqueles olhares, mas quantos anos tu tem? Era a primeira pergunta que o paciente fazia. Ele não queria saber se eu era formada, se eu tinha realmente CRN, qual era a minha pós ou algo do tipo. Ele simplesmente queria saber qual era a minha idade. E aí eu comecei a estranhar. Eu falei, cara, tem alguma coisa estranha. Eu não tô passando segurança. Uma credibilidade. Não tô passando. Não tô conseguindo passar que aquele paciente que entra e fala, nossa, ok. Olha, eu te falo isso. E eu apoio total isso. Porque quantas vezes eu fui em reuniões que se eu não botasse um salto, se eu não botasse uma roupa, mas assim, eu era uma criança que estava entrando ali e não sabia de nada do que eu tava falando. Exatamente. Então, a partir do momento que eu comecei a mudar meu jeito de vestir, o jeito de falar, o cabelo, tudo, quando eu mudei isso aí, hoje não tem essa pergunta mais. Simplesmente, não tem mais essa pergunta de qual é a tua idade. Não tem mais. Pelo contrário, sabe quando tu percebe aquele olhar de respeito?
De credibilidade. A vestimenta consegue fazer isso. A Então, forma de falar, a forma que eu você foi abordo percebendo. ele ali, Então, fui percebendo. conforme a necessidade, você foi vendo E é importante, fica até uma dica, que é importante sim. esse Principalmente posicionamento, para pessoas novas como a gente acaba sofrendo um pouquinho mais sim, né? Sim, com acaba certeza, sofrendo, com certeza. Porque vamos supor que a gente pega uma nutricionista, sei lá, de 50 e poucos anos, ela pode estar do jeito que quiser. Às vezes, tipo assim, a pessoa respeita mais quando tá uma idade, assim, menor, sabe? Então, eu senti essa necessidade. Então, com certeza, eu tive um respeito maior, eu tive uma credibilidade maior quando eu mudei a minha imagem de tudo. Imagem, a forma de falar, imagem, a forma de vestir, o salto, cabelo, maquiagem. Eu fiz um curso de auto-make. Eu mudei meu cabelo, eu dou prioridade de andar sempre com ele escovado, ou se não com um penteadozinho, acessórios e tudo mais. Mudou completamente. Isso é desse jeito. Completamente. Eu sempre falo, né? Às vezes a pessoa fala, mas tu vive no salão. Eu falo assim, a minha imagem é um investimento. É um investimento, é como se tivesse investindo num café mesmo, no próprio consultório. É a mesma coisa. Sim, eu falo, é a mesma certeza. coisa. Então, eu falo isso porque, assim, foi uma das coisas que chamou muita atenção. Né? Quando a gente estava vendo o seu Instagram, quando a gente vai fazer um roteiro, a gente tem toda uma equipe e a gente se junta para fazer, porque assim, eu chegar aqui e te perguntar o que já tem lá no seu Instagram, eu não vou estar fazendo nada. Sim. Não vou estar fazendo nada diferente. Mas se eu te perguntar algo que realmente é inovador, eu vou estar fazendo uma diferença aqui para ti. E eu realmente acho que a gente vai estar levando uma informação diferenciada. Legal. Agora, Gabi, eu quero conhecer um pouquinho mais de ti, né? Eu sei que você tem um hobby que ama andar a trilha. Inclusive, faz o jabá aí do arroba, por favor. É verdade, do Desmantelo, né? O grupo que a gente tem de quadriciclo, né? E é até engraçado, né? Que o grupo Desmantelo, ele é de homens. E eu lembro que eu implorava pro William, tipo assim, quem implorou pra gente comprar o quadriciclo foi eu, entendeu? Porque geralmente vem de homem isso, sim, né? Sim, é sim, é um estereótipo. Foi. E daí, quando eu andei pela primeira vez, né, de um TV de um amigo meu, eu falei, caraca, que adrenalina é essa? Que loucura é essa? Tipo, sabe aquele momento que tudo na tua vida, tipo, desaparece e tu tá ali feliz e tudo mais? Eu falei, caraca, eu quero, e a gente começou a ir atrás, porque tem tal. uma Gabi, gente, por trás. Do mesmo jeito que tem um ser humano por trás da nutrição, ser humano, né? Que é delicado e tudo mais. E a Gabi mais. começou a mostrar nas redes sociais essa paixão agora por essa adrenalina. Foi. Eu acho que virou uma válvula de escape, né? Virou. Quando minha semana é estressante, eu não consigo mais passar final de semana sem andar de quadriciclo. Parece uma loucura. Legal. Virou... E daí foi. E daí, quando eu falei, vamos atrás. Aí a gente comprou o quadriciclo. E aí a gente ia ali na praia e tudo mais, e tava faltando. Eu falei, não. Aí eu já sabia, eu já conhecia o grupo Desmantelo, né? Que é o Tefinho, que é o presidente. Olha, já tá fazendo a publi, viu? Tá vendo? Viu? Acho que é bom ele abrir logo um Desmantelo feminino. Tu acha que tu apoia isso aí, Eu Fernanda? acho justo. Apoia, ela apoia. Olha, eu não vou nem falar os motivos, mas eu acho justo. E daí eu falei, William, tu tem que entrar nesse grupo, tem que entrar, e tem toda uma votação, não é brincadeira não, gente, tá? Tem toda uma votação pra entrar e tudo mais, não é qualquer pessoa. Que vai no não é não. Que é Desmantelo, não. E aí a gente é muito unido e tudo mais, é muito massa, eu amo demais. E Gabi, eu quero te conhecer também um pouquinho, quero que as pessoas conheçam um pouquinho mais sobre a Gabi, quem é ela na cidade, né? A gente tem esse quadro, assim, pra saber quem é a Gabi, pra eu saber o estilo. Acho que a gente, pelos locais que a pessoa frequenta, a gente conhece mais ou menos o estilo dela, né? Nossa praia é o R1. Eu sei que você joga beach tênis. Sim, então... A gente não está falando sobre qual é melhor, a gente está falando sobre o que ela frequenta. E ainda mais tá, por favor. Ainda mais minha resposta vai ser muito engraçada. Por quê? O beach tênis, que foi uma outra paixão agora recente, né, gente? Eu julgava pra caramba, viu? Mas agora eu tô nessa paixão. Inclusive, tu vai tarde, hein? Sim. Gente, eu vejo stories 9 horas da noite jogando beach tênis, depois de ter atendido o dia todo. Isso, como depois assim? de ter feito musculação, ainda vou pro beach tênis. Eu treino na minha quadra... filha, esse corpinho aí não vem do nada, não. Eu treino na quadra de uma amiga. E aí, quem dá aula pra gente é o Juninho. Que é da... Que é lá da ONI. Isso. Que é da ONI, pronto. Ah, é o Juninho legal. que dá aula. E aí, ou seja, ela não é nossa praia, ela é tudo. Ela é o que... Ela é tudo. O que topar, topou. É o que me chamar, eu tô indo, viu? Mr. Kilo ou Tulipa, sendo assim naquele... do self-service, né? Tulipa. Ótimo. Goiânia, Novo Tempo. Eita, Goiânia. Pra quem não sabe, ela é propaganda. Eu perguntei só pra ela falar que ela é garota propaganda do Goiânia. A né? Nutri, a Nutri, na verdade, né?
Porque a gente sabe que a Yas está lá, firme e forte, vestindo a camisa, mas a Nutri lá do Goiânia é ela. Amor, ela é apenas a Nutri do Goiânia. Exato, e nem negócio de mudar a Nutri, não. Sou eu, a oficial de lá, e acabou, viu? Já viram, né? Tentem mudar pra ver se o bicho mas, não pega. Mas, sem brincadeira, eu frequento demais lá. Tipo, é direto pra casa. Não é por causa, não, né? Já tava fazendo É aquele parte negócio, lá. eu escolho, eu indico o que eu escolho, né? É isso mesmo. Salomé ou espetaria? Espetaria. A Carol Dantas agradece nesse momento. É verdade, né? Mas realmente eu vivo porque a Nutri adora comer, gente. Comida. Sim. Nutricionista ama comer. Não, mas a gente botou, assim, esses locais porque, tipo assim, Salomé é um negócio mais... De bebida e tal. Né? Então, a gente quer saber qual é a como vibe. Que é, né? Pátio ou Garden? Garden. Garden mesmo. É muito difícil eu ir pro pátio, sabe? Sério? Muito difícil, acredita, gente, por amiga. isso, olha, as pessoas costumam muito falar entre um e outro, mas a gente tá falando da Nutri. A Nutri é o pátio, é o Garden, por quê? Eu acho que pela Smart Fit? Pela Smart Fit. Pela Smart Fit, fica próximo dela. Então, assim, por isso que eu falo, você não conhece as pessoas pelo que, o outro é melhor, o outro... Não. É gosto. É o que é mais cômodo pra ela, entendeu? Por isso que eu achei muito interessante a gente fazer esse quadro aqui. Sim, bem legal. Cine Super K ou Cine Araújo? Cine Super K. Eu e o William, a gente vendo? ama ir pro Cine Super K. Tá vendo só? É assim que a gente conhece as pessoas. Cara, a gente ama, tu não tá entendendo, não? É Cine Super K de certeza, a gente vive lá. Agora, a Nutri escapa da dieta? Sim. E se ela escapa, ela vai lá no churrasquinho do Canarinho ou ela vai no Valdeirês? Eita, boa pergunta, viu? É hora de entregar. E aí, a já sabe a resposta, acredita? Ela tá bem aqui atrás da câmera, gente. Tipo assim, eu já te vi. Eu e a gente é viciado em Valdeirês. Acredita? Gente, chocada. Quando a gente era mais novo, porque a gente tem um relacionamento muito antigo, né? Quando a gente era mais novo... vai fazer 9 anos. Caramba! 9 anos de relacionamento. Uma vida, gente. Já assim, pela idade, né? Sim, desde o ensino médio. Então, quando a gente não tinha condição, eu e o William, a gente vivia lá no Valdeirês, entendeu? Então, já é uma coisa ali do começo do namoro, entendeu? Entendi. É realmente Valdeirês. E vamos voltar um pouquinho aqui pra gente chegar na nossa... Assim, na parte final, falando de trabalho. Qual é o principal problema que tu acha, Gabi, da alimentação roraimense, assim, em relação à alimentação? Tipo assim, se falar assim, o roraimense, o problema dele hoje em relação à alimentação é esse. É fácil essa aí, tá? Farinha. Farinha, tu não tá entendendo, não. Esse negócio dessa farinha é todo dia no meu consultório. E falando nutricionalmente, assim, a farinha, ela é um carboidrato, só que é um carboidrato vazio, um carboidrato que não tem fibra, que não tem nutriente, que tem um alto teor calórico, um alto teor índice glicêmico. Então, realmente, todo dia, Fernanda, quando eu pergunto qual é o alimento que é difícil tu tirar da tua vida e tu sabe que não é saudável? Farinha. Todos os dias tem a farinha. É complicado, viu? E quais são as tendências atuais, né, no mundo da nutrição? Você que tá sempre aí, sempre por dentro de tudo, você acha mais promissora? Eu já vi que você sempre está por dentro, acompanha, viaja e tal. Qual é a tendência da nutrição que você acha mais promissora? Então, a nutrição, ela cresceu muito depois pandemia. Pós-pandemia, a nutrição deu um wow, sabe? Ela cresceu muito. E com certeza a gente vê cada vez mais essa questão realmente da vida saudável. A nutrição ela já não é mais vista só com emagrecimento. Tu pode ver que é uma qualidade de vida, entendeu? Então, realmente, essa questão da qualidade de vida, ela tá surgindo. As maiores influências do Brasil hoje, todas estão relacionadas com uma alimentação saudável. Tu pode perceber. Show. Todas elas estão maiores. Então, realmente é isso aí, sabe? E falando em desafio enfrentado pelas pessoas, né? Não tô falando do roraimense, tô falando assim, qual o maior desafio das pessoas em geral da alimentação saudável? No geral, sem falar daqui dos seus pacientes. Fácil também, doce. No geral. Na primeira pergunta, achei que tu ia falar doce. Mas eu falei, se não é na primeira, agora vai. Vai, doce. Doce é o maior problema, gente. De 90% disparado aí. O maior problema, Gabi, às vezes a pessoa se alimenta super bem, mas o problema é o docinho. A gente já falou aqui mais cedo que a nutrição hoje, ela é a ponte da longevidade, né? Certo. Em resumo. E o que eu posso fazer para convencer a minha vovó, meu vovô, a fazer a dieta, né? Porque se a gente vai prevenir doenças crônicas, o que minha vovó, meu vovô, que gostam do arroz, do feijão, da salada, do macarrão, que gostam de jantar comida, que gostam de comer, às vezes, o peixe frito, eu não sei. Às vezes a gente fica assim, porque
tratar um idoso já é mais difícil. Eu não sei se você tem tanto essa recorrência, porque eles viram Então, uma criança, sim. né? Ai, meu Deus do E se eu céu. te contar, Fernanda, que o idoso, ele é um dos meus pacientes preferidos, é um dos meus pacientes que mais me prende dentro de um consultório. A gente Sério? passa horas conversando e eu morro de rir com o idoso. Tu não tá entendendo? Ai. Eles amam, eles voltam lá e eles vão contar tudo. Os filhos deles contam, olha, isso aqui é teimoso, ele não fez isso, isso, isso. Ele fala, Porque, gente, prometi. tem hoje várias saídas, né? Hoje a gente já viu falar sobre Ozempic, sobre isso, sobre aquilo, que não são as saídas saudáveis. A gente tá Sim. falando de uma nutrição sem terror, Nutrição de verdade, né, Fernanda? nutrição de verdade, né? E eu lembro muito bem que a minha avó, uma vez que ela foi no endócrino, e ele passou o Ozempic pra ela. E eu lembro que toda vez que a gente falava, vó, a senhora precisa emagrecer, por causa que a senhora tá ficando olha em cima. E aí o idoso já vai, os exames vão tudo, né? Sim. E aí ela falou assim, mas cadê aquela canetinha que emagrece, né? Já vem assim com esse assunto. Então não é isso, né, gente? Que a gente, não tô falando, julgando nada, trabalho de ninguém, né? Nem quem sou eu para falar também. Sim. Mas a gente tá falando de uma nutrição sem terror e, como ela falou, né? Uma nutrição saudável, uma nutrição que você come o que você tem na sua geladeira ali, Isso né? é Que a gente faz Fernanda. básico, né? Não, por isso que eu te falei, o que eu tô falando aqui é além do que tem lá no seu Instagram, né? Então, por isso que eu tô falando. Então, realmente, os idosos, eles, de fato, eles têm essa teimosia, mas é até tu falar assim, olha, tu precisa ir lá. E um dos segredos é que eles falam assim, olha, ela vai conversar contigo e vocês vão negociar as coisas que você gosta ou não. E é assim que eu lido com o idoso, negociando. Esse Fernando, assim, eu falo até, se tivesse uma câmera no meu consultório, cara, ia ser muito engraçado, porque o papo com o idoso é surreal. Eu sou apaixonada. Meu Deus do céu, eu sou apaixonada nos idosos. Eu sou apaixonada e a gente negocia. E eles são muito sinceros, que é o mais engraçado. E aí, tipo, ó, vivo atendendo diabético, né? Que é o meu ponto também muito principal ali, é o diabético. Você até comentou. E eles são muito teimosos, tu não tá entendendo? É idoso e diabético. Pensa no trem teimoso, é muito teimoso. E aí a gente vai negociando, eles conseguem ter sucesso realmente ali de diminuir a glicemia e tudo mais, por uma negociação. E eles se amarram, eles adoram que a gente explique, que a gente fale e tudo mais. Nossa, e uma coisa bem interessante, que a gente até aprende na faculdade. Nunca teime com a sua avó e com o seu avô. Sem eles saberem, sem base científica, muitas vezes eles têm razão. Que parece uma loucura. Sério, sempre tua avó falou assim, menina, come isso aqui, que isso aqui vai passar tal dor, não sei o que. Come feijão. Come feijão pra tu ficar forte. Porque ferro, sem eles saberem base científica, eles têm razão, entendeu? Aí eu falo pra eles sentam na mesa e falei, olha, tu tem razão de tudo, mas vamos fazer um plano aqui. Vamos fazer um negócio. Gabi, o sono interfere na fome? Ai, demais. É um hormônio que a gente sempre que precisa ali realmente estar regulado, sabe? O sono, inclusive, é cada vez mais... Fernanda, eu estava no congresso mês retrasado, perdão, e foi falado muito, muito sobre o sono. Todas as vezes que a gente está se atualizando em congressos, os profissionais estão sempre alertando, os estudos estão sempre alertando que o que está fazendo as pessoas engordar são a falta de sono, está faltando as pessoas terem fome, é a falta de sono. As pessoas não conseguem... Precisa ser o sono restaurador, que é o sono da noite, não aquele sono que eu vou dormir tarde, vou acordar de manhã, vou acordar meio-dia. Não, esse não é o sono restaurador. A gente sabe que o sono restaurador é o da noite, É o da noite. Você precisa ter qualidade de sono. Eu falo assim, você tem condição, você não trabalha, você não é plantonista, valoriza seu sono, porque isso, ele ajuda no emagrecimento. Eu falo, tu quer emagrecer de uma forma eficaz, de uma forma rápida? Começa aqui com o teu sono, começa com o teu intestino, começa com a tua água, começa com o básico. Com basicão, basicão. Eu até bagunço no consultório, Fernanda, que eu falo assim, se as pessoas soubessem o tanto que a água emagrece, a água seria mais valorizada, gente. Bebam água, pelo amor de Deus. E assim, compartilha comigo algum caso marcante, assim, da tua carreira que te emocionou. Tá, tem um que na hora, toda vez que me fazem essa pergunta, vem na hora na cabeça. Já aconteceu inclusive 3 vezes, mas a primeira vez que aconteceu, eu cheguei em casa e falei, é isso aqui, eu tô na nutrição por conta disso aqui. Quando o paciente Isso veio... é o que dá sentido, né, a Exatamente. tudo. Quando ele veio comigo lá no consultório, ele trouxe um presente e falou assim, Gabi, nos meus anos, ele é diabético tipo 2, nos meus anos de vida, o médico nunca tinha suspendido o meu remédio. Eu odiava tomar esse remédio, Gabi. Com a tua dieta, o médico me deu parabéns e suspendeu o remédio. Na hora eu não aguentei. Eu falei assim, desculpa,
Eu vou chorar, eu não aguento. Ele falou, tô trazendo um presente. Ele trouxe um pingente, coisa mais linda que eu nem uso, de tanto carinho que eu tenho por aquele pingente, eu guardo. E que essa pessoa esteja vendo e saiba da importância que ela tem na vida da Gabi, viu? É demais. Então, tipo assim, quando aconteceu esse primeiro, eu falei, é exatamente isso aqui que é a nutrição. Você tá entendendo, tipo, o poder que o alimento tem e como eu consegui manter uma pessoa no plano alimentar? Cara, esse dia eu nunca esqueço, eu nunca esqueço. Sempre que eu cheguei em casa, comemorando, falando, ligando pra minha mãe, ligando pro meu pai, eu ria, assim, eu ria. E tem muitos casos, Fernanda. Tem esse, tem realmente de emagrecimento, de perder 15, 20 quilos, 30 quilos Mas da realmente pessoa. tem aqueles que impactam, Que né? impactam. E esse aí, com certeza, Saúde, foi um né? desses. Saúde. Eu acho que saúde é o que Com realmente me certeza. move, assim. A nutrição, ela realmente move a questão de E saúde. indo assim, antes da gente finalizar o nosso papo, para não ficar uma coisa assim tão extensa ao ponto de que eu quero que você assista do começo ao fim, a Gabi também gosta muito de viajar. Sim! A Gabi. E eu queria que tu indicasse, assim, 3 destinos que tu foi, que tu fala assim, gente, se você puder na vida, que foram renovadores, ou então que foram inspiradores, assim, para você, que você fala assim, olha, esses destinos, porque assim, tem muito no teu Instagram de viagem, né? Tu já fez muita coisa, então eu não poderia deixar de falar. Então, Legal. fala desses, pelo menos 3 destinos que tu fala assim, cara, esses 3, se você tiver oportunidade, vai, faça. Sim. Gente, eu acho que o destino, assim, que eu mais fiquei, de fato, emocionada foi quando eu conheci a neve, né? Que eu fui pro Chile, era o meu sonho. Eu acho que a gente aqui do calor, do norte, nordeste, a gente tem um sonho maior, assim, com o frio, com a neve e tudo mais, sabe? Então, com certeza, ir pro Chile foi uma realização de um sonho, assim, que até porque eu fui pedida até em noivado na neve, tanto que o William sabia que era importante a neve pra mim, sabe? Foi lindo. Foi maravilhoso. Eu falava assim, cara, eu olhava assim, eu ficava, meu Deus do céu, que lindo. E teve um segundo destino que mexeu muito comigo, que é o Rio de Janeiro, tu acredita? O Rio, eu sou apaixonada pelo Rio de Janeiro, Fernanda. Nossa, eu não conheço o Rio de Janeiro. É já uma fica energia. Assim, mas eu já ouvi falar, todo mundo fala desse jeito Desse aí. jeito que tá falando, né? Dessa É uma energia surreal. Tu entra lá no Rio, os cariocas já vêm falar contigo como se eles te conhecessem há anos. Aquele mar... Nossa, eu não consigo descrever assim. O Rio realmente, assim, foi uma das viagens que mais impactou, assim. Então, o Chile, o Rio... E eu tive uma experiência surreal, fora do normal, que foi no Peru, né? Inclusive, foi um convite da minha amiga, da Eva. Ela falou assim, Gabi, vamos... Foi só vocês duas? Foi só nós duas. Foi a primeira Que experiência legal. com a amiga. Ela falou assim, Gabi, vamos fazer uma trilha andando no Peru, pra gente conhecer Machu Picchu, que também é de se arrepiar, se arrepiar, se arrepiar. E lá a gente ficou presa no Peru. A gente ficou presa no Peru, gente, foi um desespero, mas foi uma experiência, assim, fora do normal. O lugar, tipo, incrível, assim, pra você realmente, a gente tava conectada com a natureza, todo momento, assim, é surreal. Do Peru eu tenho vários vídeos contando como é que eu fiquei presa, como é que foi e tudo mais. Foi incrível. Então, acho que essas 3 viagens, assim, foram realmente que vem na minha mente, que realmente me chama atenção. Amo o Rio, amo o Chile e o Peru também é uma experiência surreal. Que legal. Eu trouxe aqui para vocês mesmo um lado... Nai, tu pega para mim os nossos brindes aqui para nossa Nutri. Eu quis trazer hoje para vocês um lado da Gabi que eu, de fato, conhecia como amiga, mas eu acho que não é um lado que é mostrado na internet e umas curiosidades que, né, a gente teve muito carinho em fazer o roteiro da Gabi, porque a gente queria mostrar, de fato, esse lado que não está na internet, né? Esse lado que eu tenho certeza que vai levar diferencial até na fala dela, para vocês conhecerem essa fala que não é uma fala que está sendo leve aqui no bate-papo, não está sendo uma fala, hoje é dia de gravar vídeo, não, está sendo uma fala leve, está sendo perguntas que ela nem sabiam, ela nem viu o roteiro. Então, assim, eu indico a Gabi, de verdade, indico muito, muito, muito. Ela é uma nutricionista, como eu falei, nova, mas que já transformou mais de 2.000 vidas em 2 anos. Uma pessoa, uma das únicas, só tem 2 pessoas, ela é uma das únicas do estado que tem uma tecnologia que é a calorimetria. Ela está sempre buscando aí pela inovação, ela está sempre buscando por mais experiências para trazer o novo para vocês, para trazer credibilidade, enfim, desde o posicionamento, desde o marketing, desde tudo. Então, assim, ela está aqui mesmo por uma escolha de eu achar que ela tem um potencial e que ela pode sim ser sua nutricionista, mas nada melhor do que ela para vender o jabá. Então, Gabi, eu quero que você fale de você, né? Assim, no sentido de fale seu Instagram, como é que a pessoa pode entrar em contato para poder
marcar uma consulta. E aí, Uhum. enquanto isso, eu vou pegando aqui uns brindes Sim. que a gente trouxe com todo carinho para vocês. No meu Instagram eu vivo diariamente. Eu mostro lá resultados, eu mostro a minha vida, eu mostro a nutrição. Eu acho que um dos maiores diferencial realmente, né, como profissional, é que eu tento arranjar uma solução para o seu problema em questão alimentar. Nunca vou te julgar, nunca vou falar que não é, que é impossível. Essa palavra até nem existe no consultório, até proíbe falar impossível. Não, você vai atingir todos os seus objetivos, porque eu pego ali no teu ponto fraco. Eu tenho essa paciência, essa cautela em verificar por que tu não consegue alcançar teu objetivo. Tem solução para tudo. Eu falo a nutrição, ela tem solução para tudo, gente, para todos os casos, toda pessoa, toda a idade, toda questão financeira, todos os pontos financeiros, toda a alimentação. A nutrição, ela é isso. O profissional nutricionista, ele foi feito para isso. Se você procurar um profissional que ele tem que dar solução para você ter uma alimentação saudável. Então, lá no meu Instagram, que é Nutri Gabi Lucena, lá tem um linkzinho também na biografia, que tem um site contando toda a minha história, todos os resultados, todos os feedbacks, palavras dos próprios pacientes que eles deixam no Google, que eu fico extremamente feliz. Eles vão lá, fazem questão de deixar um elogio. Então, tudo tem lá no meu Instagram. Me chama no direct, faz caixinha de perguntas e tudo mais. Eu adoro falar sobre nutrição. Eu falo que a nutrição é a minha vida. Eu respiro e vivo nutrição. Então, aqui é uma paixão, né? Não é nada difícil, sabe? Então, eu amo realmente isso aqui, todo esse mundo. E é isso. Pode contar comigo. Podem ir lá no meu Instagram, que eu tô sempre lá. Ai, que legal. E assim, a gente preparou alguns mimos muito especiais aqui. É pra você tomar seu cafezinho aqui. Arrasou! Uma caneca. Café com whey. Né? Olha aí, já tá vendo seu café com whey. A Farmapelle teve todo um carinho Sempre. aqui com você, né, para entregar esse mimo. E a live, né, não tínhamos como não escolher Gente, uma loja uma nutricionista tem que ser fitness, né? E tem que estar bonita, né? Por Live. favor, claro. Então, Amei, viu? Então, assim, a gente vai encerrando esse programa com o coração quentinho, porque foi muito verdadeiro, foi muito leve, muito, muito. É tão bom quando é leve o nosso programa, Vou logo que me abrir. deixa à vontade, deixa sempre o outro à vontade. Então, assim, olha aí, ó. Amei, acertou na cor, viu? Olha aí, pronto. Então, mas Acertou. vai ver tudo com calma, que daí tem mais novidades. E olha, hoje faltou um brinde que vai chegar na casa dela, que esse aí foi em especial, né? Eita. Mas vai chegar lá na casa dela pra ver. Cada um que vem aqui é muito importante, gente, é escolhido a dedo. E só o fato da pessoa acreditar em mim, acreditar no meu programa, acreditar nesse sonho que é esse podcast, eu acho que a pessoa merece todo esse carinho, esse respeito. E principalmente que você acredite que eu estou aqui com uma pessoa que eu acredito, que eu confio e que eu espero que você seja paciente dela também. Ai, Tá Fê, bom? muito obrigada, E assim viu? a gente encerra o nosso segundo Pode Perguntar. E eu espero vocês nos próximos. Qualquer coisa, compartilha, se inscreve. Qualquer coisa não, viu? Por favor, compartilha, se inscreve, encaminha, porque isso eu quero que chegue a mais pessoas, essa motivação. Eu quero que a longevidade, a saúde, eu quero que essa nutrição sem terror chegue a mais pessoas. E esse é um dos propósitos do Pode Perguntar, trazer pessoas que vão levar o bem até você.